Ele fez a filha escrever uma cartinha de despedida para a mãe, a sua própria filha, de apenas 7 anos. Oi gente, bem-vindos de volta. Deixa o seu joinha, o seu comentário, se inscreve se não é inscrito. Se não quiser, sem ressentimentos, vamos para a história de hoje, que se passa na cidade de Legnano, no norte da Itália, na província de Verona. É o dia 21 de janeiro de 2000, mas vamos fazer um passo atrás e vamos conhecer o nosso protagonista de hoje. Se trata de Alessandro Montanaro, que está então com 31 anos de idade, nascido e crescido ali mesmo em Legnano. Mas nem por isso podemos considerá-lo adaptado. Era uma daquelas crianças que parecia não se encaixar muito bem, resistia muito a qualquer tipo de autoridade ou disciplina, então, em consequência, ia malíssimo na escola, tendo sido reprovado quando estava com 12, 13 anos de idade. O que ele viu como uma ótima oportunidade para deixar de vez os estudos, e como estava sendo impossível obrigá-lo a ir para a escola, o pai deu um ultimato para ele, ou estudar ou começar a trabalhar. E ele então foi recolher maçãs nos bosques em volta da cidade. Um serviço com certeza muito pesado, o que foi o motivo que ele usou para desistir também disso. Só que esses motivos eram, na maioria das vezes, desculpas mesmo, quando se tratava de Alessandro. A verdade era que ele tinha muita dificuldade de controlar o seu temperamento e vivia se envolvendo em discussões e brigas e acabava, assim, deixando os lugares, deixando a escola, deixando o trabalho, deixando um certo grupo de amigos. Era tão difícil lidar com esse seu comportamento que ele tinha até sido detido por desordem e vandalismo mais de uma vez. E foi a uma dessas detenções, digamos assim, que se seguiu um período de tentar se reerguer, tentar dar um jeito na vida, e ele miraculosamente conseguiu terminar o 2º grau numa escola noturna. O que não significava que ele sabia o que fazer com a sua vida. Ficou ali um pouco perdido e foi por isso que quando completou 18 anos ele se alistou no exército. Não ali na região dele, mas em Teramo, uma cidade que fica na província de Abruzzo, na parte central do país, mais ou menos ali na direção de Roma. O que não ajudou muito, aliás, não ajudou em nada a Alessandro, que apenas chegando ali foi apresentado pelos seus companheiros de armas, a heroína, que se tornaria sua grande companheira de vida. E já nesse primeiro contato, ele quase se afundou de vez. Só que mais uma vez ele teve uma motivação para se reerguer. Dessa vez na forma de uma moça que ele conheceu e por quem ele se apaixonou perdidamente. E o interesse foi obviamente recíproco, porque Isabela, como ela era chamada, no dia 18 de maio de 1991, quando Alessandro está com 22 anos de idade, se casa com ele, na cidade de Porto de Legnano, de onde ele era originário. Os dois então voltam para o norte e o jovem casal, mais ou menos 1 ano e meio depois, dá as boas-vindas a uma menininha, Ariana. Só que nem o casamento e nem o fato de se tornar pai conseguiram fazer milagres, não contra a dependência química. Mais ou menos 3 anos depois, a situação já estava insustentável, o serviço social teve que intervir e Alessandro foi internado pela primeira vez. A esposa, desde o início, tentava ajudar, dar suporte, dar apoio como podia, tentava aguentar, só que ela tinha aprendido que ela tinha que cuidar de si mesma e agora também da filha. Isabela tinha perdido a mãe quando era ainda muito criança, muito jovem, e não sabemos muito sobre a vida dela, nem sobre o relacionamento dela com o pai, mas ela sempre o descreveu como muito difícil. E o dinheiro também sempre faltava, era verdadeiramente escasso. Ela então começou a trabalhar muito jovem e praticamente se sustentava, o que fez com que ela crescesse muito preocupada com a situação financeira, sempre muito tensa em relação a isso. Ela só relaxou um pouquinho quando ela e Alessandro se tornaram noivos, que ela se sentiu apoiada, ou pelo menos ela tinha esperança de que isso fosse acontecer. Afinal, o pai dele, que começou dirigindo um caminhão, já tinha alguns outros, então ele tinha uma companhia de transportes, digamos assim, e a família dele também já tinha uma quantidade boa de imóveis que rendiam com aluguéis. E era exatamente assim que as estadias em diversas clínicas de desintoxicação eram pagas. Porque sim, se seguiram muitas outras internações depois daquela em 92. Um verdadeiro ciclo vicioso em que Alessandro se afundava cada vez mais nas drogas. Isabela aguentava quando estava chegando ao limite, ameaçava de deixá-lo. Ele então se internava. Quando saía da internação, começava tudo novamente. E foi essa mais ou menos a dinâmica que eles viviam desde que se conheceram. Tinha momentos altos, momentos baixos, mas livre Alessandro nunca tinha sido. Isabela nunca tinha visto ele sem estar enfrentando um problema com estupefacientes.
Ela tinha chegado a encontrar muitas dessas substâncias escondidas nos presentes de casamento deles. E mais de uma vez ela flagrou amigos que iam visitar, mas na verdade estavam só trazendo aquilo para ele. E quando aconteciam essas coisas, quando aconteciam esses flagrantes, a reação de Alessandro era sempre negar tudo. Até quando ele estava fazendo acompanhamentos nas clínicas ou com serviço social que prevê que faça exames de sangue, até quando o resultado era positivo, quando ele era confrontado com isso, ele reagia malíssimo. Como ele não podia negar, aliás, ele negava, mas como a evidência era muito grande, ele explodia, quebrava as coisas, se tornava extremamente violento. Assim como o tempo, a mãe dele e Isabela viam só duas opções: ou confrontá-lo e ter a metade da casa quebrada, ou deixar ele fazer o que ele queria, que é o que acontecia cada vez mais. Mas isso até maio de 1999, quando Isabela passa das ameaças à ação e decide se separar. Um processo que acaba se arrastando até dezembro daquele ano, quando mais uma vez o serviço social tem que interferir e decreta, digamos assim, uma internação forçada a Alessandro, que por sua vez consegue escapar. Só que ali Isabela vê uma oportunidade e entra com um divórcio litigioso. Então Alessandro, vendo que não tinha uma outra opção ali, ele acabou concordando com a separação consensual, com a mãe ficando com a custódia completa, total de Ariana e o pai tendo direito a visitas marcadas de fim de semana. Mas Isabela era muito flexível em relação a isso, ela deixava que o ex-marido visse a menina quando ele quisesse, ela preferia que visse na casa dela, que era a casa onde eles tinham morado juntos, mas às vezes ela deixava que ele saísse com ela, porque na maioria das vezes a mãe dele estava junto, ou também levasse para a casa dos pais dele, que era onde ele estava morando agora. Na verdade, Alessandro estava vivendo mais ou menos a vida que ele tinha sempre levado. Ele não estava trabalhando fixo, tinha alguém sempre dando apoio para ele, só tinha mudado que agora, em vez de ser na casa da mulher, era na casa dos pais. Já Isabela espera mudar de vida, refazer uma vida, se sentir cuidada e protegida até. E assim ela começa a se encontrar com um outro homem, um homem chamado Maurício. Só que não é nada de muito sério, pelo menos não naquele momento, porque apesar de tudo, ela ainda prova alguma coisa pelo seu ex-marido. Bem no início daquele divórcio, logo depois do divórcio, aliás, eles chegam a se encontrar algumas vezes romanticamente, só que ela nunca diz para ele que ela aceitaria voltar. Ela diz que ela prova sim alguma coisa, que ela ainda não esqueceu completamente, mas que ela não considera uma reconciliação. Porque não é apenas o problema da dependência de Alessandro. Na verdade, isso parece ser só um sintoma, uma consequência da sua profunda imaturidade. Ele não consegue ser responsável e levar para frente nada. Ele não consegue cuidar de si mesmo, ele não consegue pagar a pensão em dia, fica meses devendo, perde uma oportunidade depois da outra de conseguir, de continuar em empregos. E apesar de todos esses problemas, ele continua ostentando. Falar com ele significa ouvir sobre coisas que ele fez, lugares onde ele foi, o que ele comprou, mesmo que seja óbvio para todo mundo na vida dele que são tudo mentiras. É como se fosse uma criança. E assim, cada vez mais longe da vida de um adulto realizado, não vê isso como uma motivação para se tornar alguém que ele mesmo possa se orgulhar. Não, ele prefere inventar uma mentira depois da outra, construir castelos e ficar repetindo isso até que ele mesmo acredite. E nesses seus castelos não faltam versões de como Isabela voltou para ele, de como ela ainda ama ele, de como ela não pode viver sem ele, de como ela ainda pertence a ele. Quando a verdade é que cada vez mais a ex-mulher mantém contato com ele só por causa da filha. Só que se ele mente bastante, usa um pouco demais a imaginação e até se engana demais, um pouco de realidade ele vê ainda, não tá tão doido assim, porque ele escreve uma carta para Isabela. Ele diz que confessa o seu grande ciúmes da pessoa com quem ela está se encontrando agora e pede desculpas. Diz que a culpa é toda dele por não ter valorizado ela como mulher e como esposa. E termina a carta dizendo não ter feito isso de propósito ou por maldade, mas porque ele se sente inferior a ela. Belas palavras, mas nada que Isabela não tivesse já ouvido antes, porque Alessandro tinha aceitado, digamos assim, a separação para acalmar ela, porque era um período em que ele não viu uma outra saída. Ela ia fazer aquilo, ia ser litigioso, ia ser consensual. Então ele aceitou, digamos assim, mas nunca passou pela cabeça dele levar para frente a vida sem ela.
Cada vez que os dois se encontram, não parece que é por causa da filha, porque ele repete sem exceção, 100% das vezes. Ele repete que a culpa é dele, que ele precisa de uma outra chance, se ela está pensando sobre isso. Não existe uma vez que ele vai buscar a menina que ele não fale disso. Ao mesmo tempo que a vida dele continua exatamente igual. Ele não faz nada para mudar. Por outro lado, como a gente já viu, Isabela sim está querendo levar sua vida para frente. Então, ela cada vez mais reduz os contatos com ele, que agora são estritamente por causa da filha, e ela está abertamente levando para frente o seu relacionamento com Maurício, que se torna bem mais sério. E Alessandro vê nisso a motivação que faltava para realmente mudar de vida, era aquele empurrão que ele precisava? Não. Ele decide escrever uma outra carta para Isabela, dizendo que ela e a Ariana eram toda a vida dele, pega uma corda, vai na garagem dos pais e tenta tirar a própria vida usando aquela corda. Só que ele fez isso exatamente na hora que estava terminando a máquina de lavar, que a mãe dele tinha colocado as roupas para lavar. Então ela chega ali para estender a roupa e salva ele. Coincidência ou não. É a mãe também que encontra a tal carta, onde ele terminava a carta pedindo para ser enterrado com uma fotografia da ex-mulher e da filha. Ele não se machuca, ele não sofre nenhum dano, só que todos levam muito a sério essa tentativa dele. Acreditam que ele realmente tinha aquela intenção. E a mãe dele acaba entregando essa carta que ele tinha escrito, a sua carta de despedida para Isabela, entregando para ela também mais um pedido em nome do filho de voltar para ele. E Alessandro, por sua vez, se esforça como nunca, ao menos para tentar convencer as pessoas de que ele realmente está mudando. Tudo isso tinha acontecido no mês de setembro e quando chega dezembro, ele jura de pés juntos que são 3 meses que ele não usa nada. O que não é verdade. Só que, como eu disse antes, ele tinha convencido algumas pessoas, inclusive a mãe. Ele conseguiu convencer tanto a mãe que a mãe vai até a Isabela e diz para ela que o filho, além de não estar usando nada, está trabalhando agora, que ela não dá dinheiro para ele, nos últimos 3 meses não deu nada, que ele está até procurando um apartamento para ele para morar sozinho, que está cuidando da sua própria vida, e tudo isso é mentira. Só que dessa vez ele está mentindo bem. Porque até Isabela chega a comentar com uma amiga dela que realmente ele parece muito mais calmo, dá para ter uma conversa mais tranquila com ele, mesmo que eles se vejam só por causa da menina, as conversas são mais tranquilas e ela não percebe os claros sinais de alteração química, digamos assim, sempre que ela ouvia. Mas essa foi toda a mudança que Isabela viu, foi o comentário com uma amiga de que ele parecia melhor. Já para Alessandro, ele chegou a dizer para a assistente social dele que era muito provável que dentro do final daquele mês ele e a ex-mulher estivessem já de volta juntos. Uma ideia que se reforçou ainda quando Isabela teve uma gripe muito forte e ele se ofereceu para ir fazer compras para ela. Quando trouxe as compras para casa, cozinhou, arrumou algumas coisas, com a desculpa de cuidar da filha, ficou ali 2, 3 noites. Na cabeça dele, os dois tinham voltado. E Isabela percebe isso e ela se assusta. Tanto que tinha uma ideia que ela já estava pensando há algum tempo, ela resolveu botar em prática. Assim que ela se recuperou ali da sua doença, ela começou a procurar um apartamento, porque naquela casa onde ela morava antes, Alessandro se sentia um pouco à vontade demais. Então ela alugou um lugar onde ela estava morando agora, ela, a filha e o pai dela, e ela também se sentia muito mais à vontade ali para receber o novo namorado. Alessandro não explodiu quando isso aconteceu, como temia Isabela, mas se tornou sim muito mais insistente, voltou a se tornar cada vez mais insistente. Até que um dia, indo buscar a Ariana, ele pediu que Isabela viesse junto com eles por uma meia hora e levou elas até uma casa, uma bela casa com jardim. Ele mostrou para ela aquela casa e disse: olha, a casa tá em venda, eu quero comprar essa casa pra gente e eu vou colocar no seu nome. Conhecendo ela, sabendo muito bem a necessidade de estabilidade que ela tinha, era a maneira justa de começar essa conversa. Ele continua dizendo que ele ia trabalhar na empresa do pai, que tinha falecido 2, 3 meses antes, que ele, sem desistir dessa vez, queria começar a dirigir um dos caminhões, mas ele também teria um percentual do faturado de todos os outros, além de algumas entradas não registradas, digamos assim. Ou seja, a vida deles seria muito mais estável e melhor financeiramente, além da promessa
de não usar mais substâncias. E se essas promessas não têm o efeito que Alessandro esperava, que é que Isabela se jogasse nos braços dele, pelo menos ela fica balançada. E ele percebe isso e começa também, junto com todas essas coisas que ele está prometendo aí, essa novo Alessandro que ele está prometendo, começa a tentar difamar o atual namorado da ex. E quando eu digo fazer promessas, difamar, pedir, prometer, é um excesso. Ele não fazia outra coisa. Não é que era uma pessoa que uma vez por dia, que de vez em quando, não. Ele era muito, muito, muito insistente. O objetivo dele era não só, era voltar com ela. Ele não queria ver que ela tinha uma outra vida, então ele tentava atrapalhar tudo que ela fazia. Até que ela não aguentou mais, ela pediu para ele parar, pelo amor de Deus, com pedidos e promessas. Ela disse, eu vou pensar, eu tô levando em consideração, só que eu preciso pensar. Me dá um mês, vamos fazer assim, de hoje até um mês, a gente não fala disso, aliás, a gente tenta nem se falar. Ela prometeu isso para ele, só que Isabela sabia já qual era a resposta, ela sabia qual era a decisão justa. Dá ou não dá uma oportunidade? Dá uma oportunidade para quê? Para voltar a ter o quê com ele? Na verdade, o relacionamento com Alessandro nunca tinha sido bom, nunca tinha sido livre de problemas, de infantilidade, de problema com dinheiro e para não falar do problema com as substâncias químicas, que como a gente viu, desde que ela o conheceu, era assim. Só que ela prometeu e ela estava pensando sobre isso, tanto que ela levou tanto a sério isso, que sobre esse mês para pensar, ela falou com um novo namorado, com Maurício, que por sua vez decidiu fazer uma proposta a ele também. Na verdade, ele, desde que começou o relacionamento com Isabela, estava num processo de separação, mas não estava ainda divorciado da mulher dele. Ele prometeu então para Isabela que dessa vez tudo seria resolvido, ele ia fazer o que fosse preciso para completamente cortar o relacionamento com a mulher dele e que ele compraria uma casa que ele colocaria no nome de Isabela, por falta de criatividade, talvez. Infelizmente, por tantos motivos sociais, econômicos, culturais, Isabela não vê uma outra opção a não ser ter que escolher entre Maurício ou Alessandro. Não tem a opção, vou ver o que eu quero realmente, vou ficar sozinha até quando eu decidir que é o que eu quero, não porque eu tô sendo pressionada, porque alguém me faz uma proposta. Bom, ela não vê aquela opção, infelizmente. Então ela pensa que, sendo aquelas as suas únicas opções, mesmo que não ideais, em Maurício ela nunca teve motivo para não confiar. Já Alessandro mostrou para ela exatamente o oposto disso. Alguns dias antes que terminasse o tal mês, ela então toma uma decisão, informa isso para Maurício e também para o pai dela. Resta então afrontar a tal conversa com Alessandro, que ela sabe que não vai ser fácil, ela também não consegue imaginar qual vai ser a relação dele, então ela resolve esperar aqueles últimos dias. E chega o dia 20 de janeiro de 2000, quando Alessandro acorda certo de que vai voltar com Isabela. Ele fala disso o tempo todo com a sua mãe, a quem ele leva para fazer as entregas com o caminhão durante aquele dia. E pouco depois que ele terminasse a última entrega, ele já estava de volta no caminhão com a mãe dele, toca o celular, ele estaciona, desce para atender e é Isabela, é a tão esperada ligação. Chega mais ou menos ali às 5 da tarde. E ela diz que ela não quer perder tempo, ela não quer alongar as coisas, não tem por que nem eles se encontrar, o relacionamento deles está definitivamente terminado. E Alessandro não diz nada. Ele desliga o telefone sem dizer uma palavra. Volta assim para o caminhão, também não comenta nada com a mãe dele, faz uma pequena parada antes de levar ela para a casa dela. Depois ele, que já está morando em outro apartamento, vai até a casa dele, fica ali na mesma rua e entra no carro dele. Assim que ele fecha a porta do carro, ele injeta aquilo que ele tinha acabado de comprar naquela parada que ele fez enquanto a mãe esperava ele dentro do caminhão e ele liga para Isabela. Ele liga perguntando se ele tinha entendido mal, ele achava que ele tinha entendido mal. E ela começa a explicar, não, você não entendeu mal, você sabe muito bem o que eu disse, não tem por que a gente alongar isso. Ele pede para encontrar ela pessoalmente, para falar com ela 5 minutos. Ela continua dizendo ali que ela não vê motivo para que isso aconteça, que ela quer evitar problema, mas ele desliga o telefone e ele já está a caminho do apartamento dela. Ele chega ali por volta das 18 horas e Isabela desce, já que ela não queria nem alongar muito essa conversa e também porque Maurício estava na casa dela.
Ela desce então e fala com o Alessandro e a conversa é igual a todas as outras. Ele que promete pedir desculpas, pede para ela pensar mais um pouco e ela que diz que não. Dessa vez ela pensou por um mês, o relacionamento terminou, ele tem que seguir com a vida dele. Ele então dá um grande suspiro, para de falar, acena que sim com a cabeça, a perfeita imagem da resignação. Mas a sua calma não é o que parece, não é porque ele aceitou nada. É por dois motivos, basicamente. Um, porque ele acabou de injetar uma grande dose. E a outra é porque ele viu que dessa vez ela tá falando sério, ele perdeu as esperanças. Ele não sabe agora o que fazer. Até que uma ideia passa pela cabeça dele. Posso pelo menos levar a Ariana para um passeio, já que eu tô aqui? Mesmo não sendo um dos dias estabelecidos pela corte, Isabela obviamente diz que sim, e ele acrescenta: na verdade, eu gostaria muito se ela pudesse dormir comigo e com a minha mãe. Eu levo ela para casa da minha mãe. E ele parece ter ainda uma outra ideia e acrescenta mais uma vez: na verdade, eu não quero nem levar ela na escola amanhã. Quero levar a Ariana no caminhão comigo para trabalhar comigo durante todo o dia. E Isabela, que sempre apoiou, que sempre deixou muito claro que apoiava que ele continuasse a fazer parte da vida da menina, acaba dizendo que sim. Pai e filha então partem juntos e a primeira coisa que Alessandro faz é perguntar para a menina se o amigo da mamãe estava em casa. E quando ela responde afirmativamente, parece que todo o efeito, toda aquela falsa calma que as substâncias que ele tinha usado estavam causando, desaparecem. Ele começa a dirigir cada vez mais rápido enquanto liga para Isabela, uma ligação atrás da outra, deixando mensagens e continuando a ligar. E ela não responde. Dirigindo como um louco, ele muda o caminho. Em vez de ir para a casa que ele estava morando agora, ele vai para a casa onde eles tinham vivido juntos. E como Isabela não responde o telefone, ele começa a ligar também para Maurício, que era um seu antigo conhecido. Até que o casal desliga o telefone, Isabela e Maurício desligam o celular. E ao fazer isso, eles deixam Alessandro sem um modo de dar vazão àquilo que está sentindo, sem um modo de suplicar, sem um modo de fazer a única coisa que ele sempre fez, que era pedir uma chance, que era prometer. Ele não sabia mais o que fazer. Ele para então o carro na frente da casa, porque a casa não era mais deles, eles não podiam mais entrar, mas ele para ali, pega papel e caneta e diz para a filha: vamos escrever uma cartinha para a mamãe. A menina não entende muito bem porquê, mas vê aquilo como um jogo, se entusiasma, mas Alessandro parece mudar de ideia. Ele liga novamente o carro e diz: olha, a gente vai escrever a cartinha para a mamãe, só que a gente vai escrever lá na casa do papai. Eles então dirigem até o novo apartamento dele, onde ele dá um suco para a menina, e agora sim eles estão prontos para escrever a tal carta, que a pequena Ariana não consegue nem terminar, porque ela tinha bebido com o suco uma gigantesca quantidade de benzodiazepam e cai no sono. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu nas próximas horas. Podemos imaginar que a menina tenha dormido todo o tempo, provavelmente tenha dormido todo o tempo. O que sabemos é que às 11 da noite, Alessandro, com uma faca de caça que ele tinha comprado um mês antes, mais ou menos, faz um corte no pescoço da filha de 7 anos. E ele então, imediatamente depois, começa a ligar novamente para Isabela, para dizer para ela o que ele tinha tido que fazer por culpa dela. Ele começa a ligar insistentemente, afinal o celular dela ainda está desligado. Ele ignora as ligações que a mãe dele está tentando fazer para ele e finalmente ignora também o seu interfone, já que a mãe, que morava só a 500 metros dali, tinha ido até ali porque ela estava preocupada, ela queria entender o que estava acontecendo, porque ela tinha falado naquela tarde, no início da noite, com a Isabela, e a ex-nora contou para ela que tinha dado a resposta finalmente, que tinha terminado tudo com o Alessandro. Então ela insiste, começa a interfonar para outras pessoas, até que um dos vizinhos dele abre o portão de baixo para ela e ela consegue entrar. Assim que ela chega na porta dele, ela percebe que ele está ali, do outro lado da porta, e ela ouve ele chorando, ele choramingando e dizendo algumas coisas desconexas. Até que ela ouve uma frase que ela entende muito bem: a menina tá morta. Ela então se desespera, obviamente, corre até a casa dela, onde ela tinha uma cópia da chave da casa do filho, e quando ela volta, assim que ela começa a tentar abrir a porta ali dele, ele, com a mesma faca, resolve tirar a própria vida também. Só que o que acontece? Ela tinha, naquela desespero, naquela pressa, ela pegou o maço de chave errado, ela não está conseguindo abrir a porta. E ele, que provavelmente estava esperando que ela mais uma vez, coincidentemente, o salvasse da sua tentativa de tirar a própria vida, vê que ela não está entrando, não sabe o que está acontecendo. Então ele acaba se levantando, todo sujo de sangue, e abre a porta para a mãe.
Aliás, não só para ela, porque ela tinha chamado a emergência antes, então os paramédicos já atrás dela estão subindo as escadas. Alessandro se assusta com eles e vai ele correndo para o andar de cima. Afinal, ele está ainda conseguindo correr, se movimentar normalmente. A ferida dele era extremamente superficial. São já as primeiras horas do dia 21 de janeiro de 2000, mais especificamente 1h46 da manhã, quando a polícia entra naquele apartamento. E naquela sala, o que eles encontram é, de um lado, a pequena Ariana com a jugular cortada e do outro, o seu pai, já bem mais calmo, sentado, sendo atendido pelos paramédicos. Ela, obviamente, sem vida. Já ele, que tinha feito um corte que não tinha nem precisado levar pontos, é levado para a delegacia. Fui até a casa da minha ex-mulher buscar minha filha. A menina chorava muito porque ela não queria ficar ali com o homem que agora está com a minha mulher. Depois eu fui para minha casa e eu não lembro de mais nada. Eu sei o que aconteceu porque eu li aquelas cartas, mas eu não me lembro de nada. Eu não sei quem pode ter tirado a vida da menina. Minha memória termina no momento em que eu fui buscá-la. Levando então em consideração uma situação do tipo e o histórico dele, um dos primeiros passos foi fazer uma perícia psiquiátrica com o Alessandro. E ele foi diagnosticado com um transtorno de personalidade dependente, mas nada de tão forte que impedisse que ele entendesse o que ele tinha feito. Aliás, muito pelo contrário. Ele sabia tão bem as consequências do que ele fez que ele estava contando com uma delas. Ele fez exatamente para fazer mal, para machucar, para destruir a vida de Isabela. Foi por isso que ele fez. Querida mamãe, são 8h20 e o papai te ligou porque eu quis também. Porque eu estava chorando, eu queria que você estivesse aqui com a gente. Ele queria me levar para casa, mas eu não queria, porque eu não quero aquele ali. Como vocês podem imaginar, essa foi a cartinha iniciada por Ariana, que acabou dormindo porque estava dopada pelo próprio pai e não conseguiu terminar, então ele terminou por ela. Ariana se cansou de escrever. Quer você acredite ou não, foi ela que quis escrever. Já eu penso que você desligar o celular é como dizer que não quer ela te atrapalhando. Eu faço uma ação que poderia ser evitada mesmo só com o telefone. Lembra bem, é culpa apenas tua se estamos morrendo. Eu não queria que a menina tivesse nada a ver com isso, mas quando eu a vi naquelas condições, por causa daquele merda, nós decidimos não sofrer mais. Mas por que você não me deixou viver? Não deixou a Ariana viver? Nós tínhamos 31 e 7 anos. E você, e só você, não deve se esquecer, você junto com ele é a única responsável por tudo isso. A morte da tua filha é culpa apenas tua, lembra disso? E pensa, Ariana, que agora já tá ali. Tadinha, não sofreu. Às vezes um telefonema alonga uma vida. E no canto dessa folha, ele escreveu como que assinando: Obrigada, da Ariana. Alessandro Montanaro foi então condenado a 30 anos de prisão por ter tirado a vida da filha, apenas para que a ex-mulher se sentisse em culpa. E ele fez isso acreditando ter total razão. Obrigada.